Olá, eu sou a Leidiane Melfi, terapeuta e consteladora familiar. E neste vídeo eu quero te contar algo que aconteceu ali por volta de maio de 2020, quando estávamos no auge da pandemia. Esse exemplo ele é bem interessante para você entender muitas das dinâmicas que acontecem com os filhos, com as crianças, né, quando elas apresentam algum tipo de problema. Na época, uma seguidora entrou em contato comigo pelo direct com a seguinte pergunta: Leidiane, como ajudar crianças com medo da morte neste momento de pandemia onde não se tem medo de outra coisa? Essa foi exatamente a pergunta, né, que eu recebi dessa seguidora. Então eu li a pergunta, eu analisei algumas questões ali que foram possíveis, né, dei uma olhada no perfil da pessoa e eu percebi o quanto a própria pergunta e a foto de perfil da mãe utilizando máscara já respondia uma série de questões. A questão não é a criança, e sim a família que está adoecida. Normalmente a criança, mesmo no ventre materno, por um amor muito profundo à família, ela aceita de forma inconsciente, com muito amor, mesmo que lhe custe o próprio futuro ou a própria vida, a tarefa de manifestar um sintoma que precisa ser tratado, olhado, incluído e curado, né, nesse sistema, nesse meio familiar. E elas nos dão vários sinais de que estão tentando nos mostrar algo, né? Porque elas começam a manifestar diversos problemas, sejam doenças, dificuldades das mais variadas formas, em casa, na escola, no meio em que vivem. E dentre as centenas de exemplos de situações, posso até passar alguns exemplos para vocês aqui, normalmente ficam resfriadas, gripadas com facilidade, apresentam problemas de saúde, seja físico, mental, emocional, podem apresentar comportamentos agressivos ou difíceis, ou comportamentos muito introspectivos, né? Ou possuem muita dificuldade de ir para a vida, porque normalmente são muito dependentes dos pais, ou precisam muito da presença ou aprovação deles. Dificuldade para dormir, não querem dormir no próprio quarto ou sozinhas, sentem medo. No caso da pergunta, né, dessa pessoa, a criança tinha medo da morte, mas pode ser qualquer outro tipo de medo, né? Podem também ser muito ansiosas, apresentar dificuldades de aprendizado ou problemas escolares, possuem dificuldade de convivência, né, de conviver com outras pessoas, de se relacionar com outras pessoas, adultos ou não. A criança, ela é assim, o melhor termômetro para sabermos se um lar está saudável ou não. O importante não é olhar para a criança, e sim junto com a criança para onde ela de verdade olha. E normalmente ela olha para alguma dor que os pais não querem ou não conseguem olhar. Por isso, quem precisa de ajuda nestes tipos de situações são os pais ou quem exerce a função paterna e materna. O movimento de cura aqui, que irá liberar a criança, acontecerá quando os pais olharem para onde devem olhar e resolver o que tem que ser resolvido. Desta forma, a criança não precisa mais olhar no lugar deles e nem comportar-se de acordo. Desta forma, inicia-se um processo de desenvolvimento e de crescimento saudável, primeiro nos pais e depois nos filhos, quando estes finalmente conseguem ficar livres do que tentam sem sucesso carregar ou resolver no lugar dos grandes, né, dos pais. Então, as crianças adoecem para mostrar o que está no inconsciente dos pais. E abrindo um parênteses aqui, porque eu preciso aproveitar essa oportunidade para falar isso, quero te dizer, por favor, você que acredita em reencarnação, assim como eu, pare de falar que tudo é problema de outras vidas, que é karma ou porque a criança e a família têm que passar por isso. Na maioria das vezes, não é isso que acontece. Portanto, se comporte como adulto e pare de ficar procurando justificativas para manter seu lar doente e achar que não precisa fazer nada para mudar a situação. Existem situações, sim, que os gatilhos do presente trazem à tona nossas sombras do passado, né? Aquilo que precisamos evoluir, melhorar, mas não vamos generalizar, ok? Então, voltando para o exemplo da criança, né, que sente medo da morte, é muito claro que esse medo não é da criança. Esse medo é sim aparentemente da mãe. Pode ser de outros, mas eu estou dizendo apenas embasado, né, no que eu li da pergunta, por isso não se pode generalizar nada, né? E por isso que sempre precisamos de um atendimento direcionado para esclarecer o que de fato é ou não, ok?
E por que eu acho que esse medo aparentemente seja da mãe ou também, né, venha da mãe? Primeiro, devido a tudo que eu já falei anteriormente, né, do que as crianças fazem pelos pais, principalmente pela mãe. Segundo, analisando o que ela informou na pergunta quando diz assim, ó, neste momento onde não se tem medo de outra coisa. É muito claro aqui, quem está morrendo de morrer, medo de ficar doente, medo das consequências, né, que se pode ter com o que está acontecendo, quem realmente está com medo? A mãe. Quem acredita que não tem como não ter medo nesse momento? A mãe. Quem vinculou a situação do mundo com o medo? A mãe. Quem até usa uma foto de perfil, pelo amor de Deus, utilizando máscaras, inconscientemente mostrando seus medos, inseguranças, aflições, vitimismos e tudo mais? A mãe. Quem no fundo tem medo de morrer? A mãe. Agora me diz, quais referenciais essa mãe ou essa família estão passando, ensinando para essa criança de como pensar, sentir e agir mediante situações difíceis e que às vezes saem do nosso controle? O filho é o espelho dos pais. Portanto, queridos pais ou queridas pessoas que exercem a função paterna e a função materna das crianças, cada vez que vocês olham para o que se passa no seu inconsciente, que cura suas emoções doentias, que cuida e cura a sua criança ferida, vocês abrem uma porta para curar o seu filho e as gerações seguintes, e principalmente para serem e passarem referenciais saudáveis. Não deve haver aqui qualquer tipo de culpa ou julgamento, simplesmente uma aceitação profunda sobre a perfeição da natureza que nos dá a possibilidade de nos melhorarmos como seres humanos a todo momento. E quando vocês se dão conta do processo pelo qual vocês e seu filho estão passando, vocês passam a ter de forma consciente a oportunidade de pensar, sentir e fazer diferente a partir daquele momento. E irá mostrar, né, e ensinar às crianças que elas não precisam se sacrificar para lhes ajudarem, até mesmo porque elas não conseguem. Né, que está tudo bem, que vocês, enquanto grandes, dão conta de resolver os seus problemas, as suas dores, e que eles, enquanto filhos, podem e devem levar com eles somente o que é saudável do papai e da mamãe, e que o resto pode e deve deixar com vocês. Se precisar entender melhor como tudo isso funciona e como posso te ajudar com essas e outras questões, então é só entrar em contato comigo. As informações estão aqui na descrição. Obrigada e até o próximo vídeo.